Então, Caminho, Verdade e Vida, que é aqui esse livro. Depois, tem o Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Então, Emmanuel, que é um dos espíritos que traz, né, o conhecimento filosófico para todos nós com muita maestria. Então, ele escolheu um trecho, né, de João 14:31. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Quem disse isso foi Jesus, na época, para os apóstolos. Então vamos ver o que Emmanuel desdobra, né, nesse conhecimento que traz aqui para todos nós, através do livro Caminho, Verdade e Vida. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o famoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamo-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa da melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que achava a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino do reencontro com o Pai. Mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. O Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o Calvário, a cruz. Constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo de menor esforço. É uma das lições mais importantes para todos nós. E isso tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Todo mundo quer e todo mundo vai. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas todo mundo quer estar na vida espiritual plena, né? Naquela vida de felicidade, de harmonia, de equilíbrio. Mas para isso é necessário esforço, dedicação, trabalho, que é o fundamental para qualquer ser. Se você quer crescer na vida, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que se preparar dentro das suas habilidades, ou desenvolver habilidades para você crescer, para você se desenvolver. Você tem que, como diz a história, ralar, né? Dia e noite, passar por momentos fáceis, momentos difíceis, até que você consegue estabilizar-se e aí sim, você consegue vencer, né, as barreiras e vão encontrar outras barreiras mais na frente, mas você já está estruturado para o seu trabalho. Isso é importante, né? A gente faz tanto esforço para isso, a gente consegue, e isso é bom, e isso é positivo. Mas para a vida espiritual também é a mesma coisa. Trabalho é aqui e na vida espiritual, não tem diferença. Esforço, dedicação, luta, não tem diferença. Então, quais são as coisas que eu preciso modificar para estar nesta vida plena? O que é que eu preciso fazer para
deixar de ser um homem velho, arcaico, orgulhoso, vaidoso, não é? Avarento, para ser uma pessoa diferente, não é? Uma pessoa no sentido de caridade, de pureza, de equilíbrio, de bem-estar, de simplicidade, de humildade. Essa é a pergunta que a gente não pode calar, né? São as perguntas. O que é preciso para isso? Então Jesus deu o caminho, mostrou a todos nós. Toda aquela via dolorosa que ele passou, todos aqueles momentos, né? Desde o momento em que ele se levanta do horto, após a oração, né? Ele levanta e leva os apóstolos, que são, vamos dizer assim, aqueles que iriam dar continuidade ao trabalho dele aqui na Terra, juntamente com outros que foram surgindo, que foram aparecendo, mas eles eram os principais naquele momento, e eles viram tudo e relataram tudo, não é? Então, mostrar a nós que para se alcançar esse bem-estar espiritual é necessário trabalho, esforço e dedicação. A cruz, o Calvário, o julgamento, né? A via dolorosa, todas essas coisas nós passamos, minha gente. Nós vivenciamos isso aí. Não é pregado numa cruz, nem escorrendo sangue, nem uma multidão ali em torno de nós que isso vai acontecer para a gente chegar à vida espiritual. Mas isso acontece com analogias, né? Coisas parecidas, né? Acontece conosco, né? Às vezes a gente é acusado, como Jesus foi acusado, de uma coisa que não era, né? Ele foi acusado de bagunceiro, de ser infernal, né? Contra Deus, uma série de coisas. E Jesus nada disso fez. Ao contrário, ele levou a mensagem de paz, de amor e de humildade. Mas o que é que estava na frente disso tudinho? Estava exatamente o orgulho, a vaidade, né? A avareza dos homens que viviam naquela época. Então, se havia isso, e como ainda hoje há na humanidade, então a pergunta continua viva, clara, para todos nós. O que é preciso que eu faça para extirpar exatamente esses sentimentos negativos de nós? É fazer isso, né? É levantar e sair do local. O que é sair do local? É sair desta condição. Não é correr da sua cidade e ir para outro canto, se esconder num vale com outras pessoas. Não. A gente tem que viver a vida onde a vida foi dada para nós vivermos. Deus colocou a gente no lugar certo, minha gente. Com as pessoas que nós precisamos. Tanto em casa, no nosso lar, como na nossa vizinhança e no nosso trabalho. Ninguém, né, está no lugar errado. Todos estão no lugar certo. O que é preciso? Que a gente compreenda melhor o nosso papel aqui na Terra, que é, claro e evidente, estabelecer o desenvolvimento na vida material é uma coisa, mas principalmente o desenvolvimento na vida espiritual, que é a vida eterna para todos nós. É onde a gente vai continuar por toda a eternidade, né? Um dia, nunca mais a gente vai precisar de voltar a um corpo físico. Parece um sonho, né? Parece uma coisa utópica. Mas é. Um dia a gente não vai precisar passar por todas essas dificuldades que nós passamos hoje. Um dia a gente vai, sim, ter um outro ambiente de vivência, de convivência, né, de relacionamento, que são nos mundos ditosos, né? Pega o livro lá dos Espíritos que vocês vão ver as categorias de mundos que existem na casa do Pai, que é o universo. Então, esses mundos ditosos são os mundos dos espíritos que cresceram, que evoluíram, que passaram por esses momentos difíceis, como nós estamos passando agora, e alcançaram essa plenitude. Mas aí o trabalho, o esforço, a dedicação, a luta diária, né? O pingadinho, todo dia,
fazendo e construindo, levantando as estruturas internas, não é? A gente faz comparação como levantar uma casa, mas a estrutura interna. Essas estruturas internas, levantar isso aí é no sentido de você, quando o orgulho, vamos dizer assim, for ferido, você parar, pensar, eu preciso extirpar esse orgulho. Então, aquela lição que agora eu estou tendo, esse fato que está acontecendo comigo, que está mexendo comigo, que está mexendo com o meu orgulho, com a minha vaidade, é um fato que está mostrando a mim que eu sou portador desse sentimento inferior. Ainda. Ainda, viu, minha gente? Porque tudo que é ruim tem tempo de acabar. Mas tudo que é bom, não. Começou, é para a eternidade. Então, se eu ainda estou assim, se eu ainda carrego esses sentimentos, então eu preciso passar por todos esses atritos, esses problemas que Jesus vivenciou para nós, mostrando a nós que é possível, para eu poder chegar a essa condição na vida espiritual. Se assim eu não fizer, eu estagno, eu não volto para trás, entendeu? Eu não volto, como diz a história, eu não dou ré para trás, né? A vida estaciona para mim naquele momento. E aí eu vou caminhando de outra maneira. Eu vou ficar ali estacionado, vendo os outros crescerem, vendo os outros indo, mas eu não vou, né? Então é importante que a gente construa, né? Que a gente construa a nossa vida de forma positiva. E nada, meus amigos e meus irmãos, é de uma hora para outra. Nós estamos num período de transição importantíssimo. A Terra vai deixar de ser mundo de provas e expiações e para ser mundo de regeneração. E não vai demorar muito não, viu? Vai demorar apenas algumas décadas, né? Poucas décadas, né? 4 ou 5 décadas para a gente entrar nesse nível de evolução espiritual. E não vai ser com destruições, com cataclisma, não. A vida vai devagarzinho, né? Fazendo as suas modificações. E os grandes amigos espirituais estão retornando, né? Trazendo novas mensagens, nova postura, um direcionamento melhor para a humanidade. Então a gente precisa, de fato, absorver essas ideias. Eles vão reencarnar em todas as sociedades do mundo. Eles não vão reencarnar da doutrina espírita. Não vão ser só espíritas. Não vão ser só espíritos superiores dentro da doutrina espírita. Não. Eles vão ser espíritos, trabalhadores de Jesus, em todas as sociedades e comunidades. Vocês vão ver surgir pessoas de grande valor espiritual em todos os ambientes. Políticos, trabalhistas, religiosos, em todos os ambientes. São esses espíritos que já estão reencarnando, são pequenininhos ainda, são de braço, né? São criaturas leves, né? Que você não dá por nada a eles. Mas eles vão estar na comunidade, lá numa favela, e vão desenvolver lá naquela favela práticas positivas e vai transformar aquela comunidade, né? Eles vão entrar nas igrejas, né, nos templos religiosos e vão gerar um pensamento de unidade em Jesus e não um pensamento de separativismo como existe hoje. Eles vão entrar nos setores trabalhistas, né, no legislativo, na política, em todo canto, sem ninguém perceber. E aí vão fazer as modificações. E dentro desses 40, 50 anos, a gente vai ter um novo mundo, uma nova humanidade. Isso é que é importante. Então, vamos querer fazer parte dessa nova condição? É preciso fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa modificação, fazer com que a gente seja essa pessoa nova, porque é isso que Jesus nos ensinou a fazer. Ele não quer colocar a gente num sofrimento eterno, de forma nenhuma, porque a lei de Deus é para que todo mundo seja feliz.
Então, se todo mundo deve ser feliz, então eu tenho que educar essas pessoas. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele disse: eu sou o mestre que vai educar o homem para a felicidade eterna. Então, façamos a nossa parte. Não sejamos alunos rebeldes. Sejamos alunos, né, dedicados à lição, ao trabalho, à luta do bem comum, que isso é importante. Então, a gente está finalizando o nosso programa, né, e pedindo a todos, né, que durante a semana mentalize os bons pensamentos. E agora, nesse mês de agosto, né, vamos tirar essa taxa do mês de agosto como sendo um mês de atraso, de problemas, de dificuldades. Como eu falei no início, né? O mês de agosto é um mês como outro qualquer. Mas como o imaginário nosso, ele gerou essa situação, então vamos fazer o contrário. Vamos pensar positivamente, né? E vamos fazer com que esse mês também se torne um mês positivo para nossas vidas, para o nosso crescimento. Comecemos algo novo, façamos as coisas novas, desenvolvamos nossos projetos, os nossos pensamentos, os nossos ideais, agora no mês de agosto. E vamos ver que vai dar tudo certo, porque o pensamento positivo é o pensamento construtivo das boas coisas. Desejamos a todos uma boa semana, muita paz e muita felicidade.